Saudações, conspiradores! Você que acompanha o canal Realidade Fantástica já há algum tempo, sabe que o nosso escopo aqui no canal é, sem dúvida, o esoterismo, o ocultismo, as paraciências, com um diferencial. Nós tratamos desses assuntos, ou procuramos tratar, de forma séria e fundamentada. Esse é o diferencial do canal Realidade Fantástica para outras iniciativas. A nossa ideia é trazer esse conteúdo de um ponto de vista clássico, lúcido, tal como a tradição hermética vem perpetuando esses assuntos. E, é claro, uma das grandes correntes do ocultismo é a teosofia. Se você nos acompanha aqui já há algum tempo, sabe que nós privilegiamos a teosofia blavatskiana, aquela teosofia original, conforme apresentada por Madame Blavatsky, a grande dama do esoterismo universal. Temos várias entrevistas, temos documentários, temos apresentado livros aqui que se remetem a essa teosofia, que, infelizmente, a gente sabe, estudando história do esoterismo, e mais especificamente da sociedade teosófica, sofreu deturpações, interpolações e, muitas vezes, mudanças bastante drásticas naquilo que Blavatsky escreveu. Mas, felizmente, a gente vive um momento muito iluminado, pessoal, aqui no Brasil, porque a nossa querida parceira editora teosófica, ela vem trazendo já há alguns anos, vem resgatando há alguns anos, em colaboração com irmãos lá de Portugal, obras da teosofia original, tal como Blavatsky a revelou ao mundo. Então, sempre que surgem essas obras, eu me apresso a vir aqui para sugerir a vocês. Por que a teosofia é tão importante? Porque ela é considerada a maior dispensação esotérica para o público que se tem notícias. Nunca uma pessoa só revelou tanta coisa, de uma profundidade tão abissal e de uma completude tão panorâmica como Blavatsky fez na época dela, através, evidentemente, do conhecimento hermético de que ela era um veículo, na verdade, dos mestres da Grande Loja Branca. Através dela, temas que jamais tinham sido revelados ao público acabaram vindo ao lume, provocando o que eu chamo de uma verdadeira revolução esotérica. E nesse momento eu recebi novamente da editora teosófica um livro, pessoal, que se inscreve aí nos primórdios do movimento teosófico e para todo esoterista, amante de ciências ocultas, aqueles que principalmente conhecem a importância de Blavatsky, reverenciam a sua memória, tem que ter. Vocês sabem que tem dois livros, assim, que são duas colunas, como as colunas da maçonaria, né? Jaquim e Boaz, né? As duas colunas do templo, que são muito importantes dentro do escopo teosófico, que são as cartas dos Mahatmas para P. Sinet. A gente já falou dessas cartas aqui, elas são citadas em alguns programas nossos, já houve entrevistas sobre as cartas, documentário, enfim, na época, alguns mestres da Grande Loja Branca estavam encarnados e se corresponderam fisicamente, mas às vezes através do que a teosofia chama de precipitação, quando a carta, né, o conteúdo da carta, ele é impresso através de materialização no papel virgem, né, e transmitido por telecinesia ao seu destinatário. Isso foi muito comum no começo da sociedade teosófica. E alguns mestres enviaram cartas sobre N assuntos, principalmente ao jornalista inglês Alfred Percy Sinnett, que na época de Blavatsky era editor do maior jornal de língua inglesa na Índia, que era o The Pioneer. Então o Sinnett foi escolhido com a anuência de Blavatsky como um canal privilegiado dos mestres. O que ele fazia? Ele mandava perguntas sobre N assuntos ocultos para Blavatsky. Blavatsky transmitia aos mestres telepaticamente essas perguntas e o Sinnett, na casa dele, de repente, trabalhando numa mesa, de repente se materializava alguns papéis com as respostas, né? Surgiram as cartas dos Mahatmas. Para aqueles que não leram ainda, pessoal, devem ler. Nessas cartas, dois mestres específicos se corresponderam com ele, né? Que são os mestres Moriel e Kuthumi, que eram os dois que consentiram em revelar ao mundo, naquela época, uma quantidade bastante importante de sabedoria oculta. Bom, em complemento a essas cartas dos Mahatmas, dos mestres, que apareceram aí para você, nós temos um outro livro que não é tão conhecido dos teosofistas de língua portuguesa, mais especificamente do Brasil, que são as cartas de Blavatsky para P. Sinnett. Blavatsky troca uma série de correspondências com a P. Sinnett, e essas correspondências são conhecidas como cartas de Blavatsky para a P. Sinnett,
que estão vindo pela primeira vez com exclusividade para o Brasil. Olha que coisa maravilhosa, pessoal, através do trabalho da editora Pioneiros. O que é a editora Pioneiros? A editora Pioneiros, ela é uma iniciativa de um grupo de pessoas em trazer as obras da teosofia original novamente a lume. Quem capitaneia todo esse trabalho é o nosso querido irmão Fernando Mansur, e o Mansur ele tem uma equipe com ele, que eu faço questão de citar os nomes, que estão trabalhando voluntariamente, sem remuneração, para trazer vários livros. Alguns estão aparecendo aí para vocês, né? Da teosofia original para o público. Então, algumas dessas pessoas são o Marcelo Luz, o Igor Câmara, o Jairo Cavalcante, a Lília Marques e a Josi Mansur. A Josi, né, muito provavelmente é a esposa do nosso querido Mansur. Então, nesse trabalho, pessoal, muitas obras importantes, desconhecidas de muitos teosofistas, que não têm ideia do que aconteceu no início do movimento teosófico, às vezes não têm ideia de como era a teosofia da época de Blavatsky, porque até receberam uma teosofia já, vamos dizer assim, matizada, colorida, né? Que já vem do período Besen-Leibniz, que já é uma outra história no itinerário da sociedade teosófica, né? Chamado por alguns, inclusive, como neoteosofia. E quando tomam contato com essa literatura, às vezes até se surpreendem, porque veem que realmente tem um fulgor, tem uma profundidade, tem uma lucidez e tem uma pegada mística diferente da teosofia com a qual estão acostumados. Então, essa carta, o que você vai encontrar? Então, é uma edição da editora Pioneiros, né, do grupo Pioneiros, mas vendida pela editora Teosófica, nossa querida editora Teosófica, cujo link do site deles está aí para vocês. Bom, aqui como o título fala, pessoal, você vai encontrar as cartas, né, de Blavatsky para Cine, abordando uma série de assuntos ocultos. Eu fiquei assim fascinado. Eu li em inglês o livro, né? Ele tem disponível na internet, num site teosófico. Eu fiquei fascinado em perceber como foi difícil, primeiro, a luta de Blavatsky, já no final da vida, contra todas as forças contrárias que estavam conspirando contra ela. Ela aborda no livro assuntos assim, o treinamento dos chelas, ou discípulos da Grande Loja Branca, como é que é dado, alguns, inclusive, caíram, não tiveram condições de seguir à frente. Aqui nós vamos conhecer muitas traições de que ela foi vítima. Ela aborda um assunto fascinante, que para muitos é simbólico, que é o habitante do umbral. Você já ouviu falar no terror do umbral, do habitante do umbral? Pois é, ele é citado no livro Zanoni, né? O livro Rosa Cruz Zanoni, um romance Rosa Cruz iniciático, talvez o mais importante, o mais belo romance místico da história recente. E ali se fala desse personagem, o habitante do umbral, que todo místico um dia terá que enfrentar. E aqui ela apresenta esse habitante do umbral de uma forma até bastante real, não simbólica, como realmente um conjunto de forças energéticas que cedo ou tarde nós teremos que enfrentar. Talvez seja a condensação de todos a nossa obscuridade, né, que se externa e vem nos confrontar. E isso me lembra, né, aquela famosa frase do M. de Combi, que fala: algum dia, em algum lugar, inevitavelmente tu te encontrarás contigo mesmo. E só de ti depende se serão as tuas horas mais terríveis ou o teu momento maior. Então, aqui, esse escritor ele está se referindo veladamente a essa experiência. E aqui ela fala, né, que o habitante do umbral estava, né, rondando ali o lugar onde ela estava e, digamos que, influenciando alguns chelas, porque é um conjunto de forças vibracionais que realmente aparecem ou se exteriorizam, ou podemos considerá-los, não são demônios, nada disso existe no esoterismo, né? Mas um conjunto de forças semiconscientes, talvez elementais, que em determinado momento você terá que enfrentar por questões kármicas, digamos que a purificação final antes de você avançar de grau. Então, é abordado no livro também. Enfim, são realmente cartas de um valor esotérico e de um valor histórico, pessoal. Sensacional. Para vocês terem ideia aqui, são 207 cartas, né? Que Blavatsky troca aí, né, com o nosso querido Cyril. Então, recomendo, se você não conhece, corre lá, porque está se esgotando rapidamente essa primeira edição da Pioneiros, mas vendida através da editora Teosófica, né, por meio dos esforços do nosso irmão Mansur. Vale a pena você conhecer, porque você terá uma outra perspectiva de quem foi Helena Petrovna Blavatsky, que você será ainda mais grato, se você ainda não for, por todo o esforço, por todo o martírio, por todo o sacrifício que ela teve que fazer para apresentar ao mundo
né, esse escopo de conhecimento esotérico nunca antes revelado à humanidade. Então, realmente é uma leitura fascinante, uma leitura inspiradora e que pode, inclusive, nos nortear em muitos assuntos do ocultismo. Esse livro é considerado, digamos que, o irmão gêmeo das cartas dos Mahatmas. Então, ele deveria ser lido em conjunto com as cartas dos Mahatmas para que se entenda mais. Então, fica aqui a nossa dica de hoje. Vale a pena, Cartas de Blavatsky para Sinet. Existem, evidentemente, outras centenas de cartas que Blavatsky dirigiu para outras pessoas, que estão por aí, inclusive algumas em acervos particulares. Esse material todo está sendo compilado, alguma coisa já está editada em outras línguas, provavelmente com o tempo vai vir, e é Blavatsky falando, então é uma mestra falando, e essas cartas vêm com uma sabedoria, mas também com bom humor, no melhor estilo Blavatsky, que realmente é muito gostoso de ler. Você fica realmente inspirado, renovado, motivado a trabalhar ainda mais pela vitória das forças brancas. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.